Salve rapaz! No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma novidade que vai deixar você de cabelo em pé. Eu só não fiquei porque eu sou calvo e careca. Mas é o seguinte, você é daquele time que... Eu sei mexer um pouquinho de Excel, então não vou aprender Python não, porque é muito complicado. Eu não fiz TI, eu não sou nerd, vou ter que aprender programação, essas coisas aí não é pra mim não. Fica comigo que eu vou trazer para vocês uma ferramenta que você vai mexer no Excel, exatamente uma planilha, e ao mesmo tempo que você está gerando a informação no Excel, está gerando o código em Python automático de tudo que você está fazendo. Mano, muito foda. Você ficou curioso, né? Então, fica aqui comigo, já deixa o like porque o vídeo vai ficar top e, sem enrolação, bora pro vídeo. Então, o que você já sabe, né, mano? Já estamos aqui na tela do nosso computador, sem enrolação. Para quem não sabe, esse aqui é o Jupyter Notebook. Se você não sabe o que é isso e quer entender um pouquinho mais, eu vou deixar aqui no card para vocês o meu curso de Python, que tem 2 horas de curso totalmente gratuito. Então, se você está interessado, dá uma olhada no vídeo, mas olha depois que acabar esse. Depois que acabar esse. Fica aqui comigo e depois e você vê o curso lá completo. Então, aqui a gente está na tela do Jupyter Notebook. E eu tenho uma base aqui simples de cidade. Então, eu vou abrir aqui uma base de cidade, onde eu tenho as colunas cidade, o F, que é a abreviação do estado, o nome do estado em si e em qual região aquela cidade fica. Então, super simples. E agora, como que a gente vai utilizar a biblioteca Mito? É aqui que vai começar a brincadeira, meu irmão. Quem já conhece o Jupyter Notebook sabe que esse símbolo aqui não faz parte dele. E você já você vê aqui em cima que tem New Mito Sheet. Aqui já é a biblioteca Mito que a gente vai utilizar para essa aula. Então é o seguinte, vocês vão clicar nessa Mito Sheet, ele vai gerar esse código automaticamente. Gerou a estrelinha aqui em cima, quer dizer que está carregando, já carregou. Isso daqui é o mito. Você pode ver que aqui a gente já tem alguns comandos exatamente igual do Excel, para você mexer em coluna, para você deletar coluna, para você filtrar. E agora que a gente vai começar a brincadeira de fato. Então, para isso, a gente vai importar aquela base de dados de cidade. Então, para isso, a gente vai clicar em Import Files. Então, aqui no meu desktop, eu tenho a minha base de cidades em CSV e eu vou importar ela. Posso fechar essa parte aqui. E você vê que você tem parecido com o Excel. Você tem uma tabela com as colunas aqui em cima. Você pode alterar o valor de dentro da célula, coisa que a gente não consegue fazer manualmente assim dentro do Python, você consegue fazer aqui. E você pode ver que temos alguns comandos parecidos também com o Excel, de colunas, de linhas, de gráficos. E aqui que começa a brincadeira. Então, beleza. Estamos aqui com a nossa tabela, com a nossa planilha do Excel. E vamos supor que eu quero filtrar aqui em cidade. Vou clicar aqui nesse símbolo de filtro. Aqui é o tipo que eu tenho aqui em cima. Eu posso colocar se eu quero do menor para o maior ou do maior para o menor. Então, eu vou colocar do maior para o menor. Então, você pode ver que ele começou com os que tem símbolo e depois ele vai W e tudo mais. Então, ele está filtrando de baixo para cima. Mas, onde que está a brincadeira que eu falei? Se você der um scroll aqui para baixo, na linha de baixo, ele gera todos os códigos do que você fez dessa planilha Excel. Então, o que você fez primeiro? Você precisou importar a biblioteca. Depois que você importou a biblioteca, você importou a base de dados em si. E o que você fez depois disso? Eu filtrei na coluna de cidade do menor para o maior, porque eu tenho um ascending false. E eu não fiz nenhum código. Mano, isso é muito foda, velho. Muito fácil de aprender. Bora voltar para lá, então. Então, aqui na minha cidade, eu quero filtrar a minha cidade. Vamos lá, Hortolândia. Eu quero filtrar onde começa com Horto. Então, aqui eu tenho Hortolândia. Quando eu filtrar, você pode vir aqui para baixo de novo. Olha só, ele gerou aquele código que tinha filtrado de cima para baixo e ele filtrou dentro da cidade onde contém Hort. Mano, tá gerando todos os códigos que você está fazendo dentro do Excel. Mas não vamos parar por aqui não. Beleza, vamos fechar aqui. Vamos apagar esse filtro, voltar tudo para o normal. Eu vou selecionar só a coluna de UF, por exemplo. Quando eu seleciono essa coluna de UF e clico em filtros, você tem outras opções aqui embaixo. Isso é muito fácil para você analisar os seus dados. Então eu vou clicar aqui em valores. O que ele me traz? Em valores, ele me traz quais que são os valores e a quantidade e a porcentagem que cada uma daqueles valores representa do meu total. E além disso, eu posso definir a ordem que eu quero ver isso. Então eu quero ver do maior para o menor. Então eu quero ver o estado que tem mais cidade no começo. Então o estado que tem mais cidade, que tem mais ocorrências é Minas Gerais. E não eu só consigo ver os valores, como eu consigo também ver isso através de um gráfico. Quando eu clico aqui em Stats, eu consigo ver através de um gráfico quais que são as barras que tem
maior ocorrência de cidades. Se eu passo aqui em cima dessa maior, eu vejo que é Minas Gerais. E ele gera o gráfico automático. Então, eu quero fazer algumas outras alterações nessa minha base de dados. Então, eu tinha filtrado, eu quero agora filtrar onde o estado é somente... Vamos filtrar aqui por esse. Eu quero filtrar onde contém SP. Então, beleza, fez um filtro só de São Paulo. Eu quero os que comecem com Campo, por exemplo. E aí, então, eu tenho Campos do Jordão, Campos Novos Paulista, Campo Limpo Novo. E ele me traz todas as cidades. E quando eu venho aqui para baixo, ele me traz como que é aquele código em Python. Então você está vendo como isso é muito fácil para aprender? Porque você vai fazer a ação no Excel e ele vai gerar para você como que isso ficaria em Python. Então é muito mais fácil de aprender porque você vai realizar uma ação e ver aquele código em si. E você vai entender que essa linha de baixo é um filtro de cidade onde ele começa por can. Mas não para por aí. Vamos para mais exemplo. Aí agora, o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma tabela dinâmica. Então, eu vou limpar os filtros que eu tinha selecionado antes. Então, eu posso selecionar as duas colunas e clicar aqui em Clear. Clear, ele vai voltar do jeito que era antes, ok? Eu tenho a minha base do jeito que ela era. O que eu vou fazer agora? Eu quero fazer uma tabela dinâmica. Então, eu clico aqui onde tem Pivot. Então, você pode chamar de Pivot Table ou tabela dinâmica, é a mesma coisa. Então, o que é uma tabela dinâmica? Você tem a opção de escolher qual valor que você quer agrupar, tanto nas linhas quanto nas colunas, e baseado nessa sua seleção, você vai conseguir ver os valores que você quer. Então, por exemplo, eu quero ver aqui na minha linha os estados. Nas minhas colunas, eu quero ver região. Com essa seleção que eu fiz, eu quero ver a contagem de cidade. Então, o que eu tenho aqui? Qual que é a cidade? Ele fica aqui no canto esquerdo nas linhas. Na coluna, ele fica qual é a região que ele pertence. Então, por exemplo, ó, o Acre não tem no Centro-Oeste. O Alagoas também não tem. Mas Goiás tem, porque ele é do Centro-Oeste. Então eu consigo ver por coluna e por linha a seleção que eu fiz e a contagem de cidade. Então eu sei que Goiás fica no Centro-Oeste e tem 246 cidades. Mato Grosso também fica lá e tem 141. Ou então eu posso ver de uma outra forma. Então eu vou selecionar aqui, vou tirar o região das colunas. Vou colocar primeiro onde está estado, eu quero ver região, e depois de região eu quero ver o estado em si. Então eu consigo ordenar por região, tá vendo? Ele começa do centro-oeste para nordeste, então ele agrupa dentro daquela região que eu selecionei, quais que são os seus estados. E dentro dos seus estados, quantas cidades que eles têm. Então, por exemplo, eu tenho o Centro-Oeste, e dentro do Centro-Oeste eu tenho somente esses 4 estados, né, os 3 mais o Distrito Federal, e dentro dele quantas cidades cada um tem. E eu posso filtrar aqui, por exemplo, eu quero filtrar descending. Então, eu quero ver do maior para o menor. Então, qual que é o estado que tem mais? É o que a gente tinha visto, que fica na região do Sudoeste, estado de Minas Gerais, e tem 853 cidades, e depois vem São Paulo. E aí, como vocês sabem, a gente pode vir aqui para baixo, o código vai estar gerado, e não só o código está gerado, como você pode rodar ele para confirmar se de fato ele funciona ou não. Então, eu vou copiar aqui desde onde eu li a minha base de cidades e gerei a base pivô aqui embaixo. Vou rodar essa linha de código e aqui eu vou chamar minha variável base cidades pivô para ver o que tem dentro dela. E aí você tem exatamente a mesma base de dados. Então, olha isso. Você gerou tudo dentro do Excel, que é muito mais fácil. Você gerou o código e ainda você está aprendendo como que funciona para fazer aquilo. E você pode replicar de novo esses dados. E o último detalhe que eu quero mostrar para vocês é a criação de gráfico. E aí aqui, usando o mesmo exemplo da base de dados do pivô que a gente criou agora, eu vou clicar aqui em Graph. E aí aqui no Data Frame, você pode escolher qual das duas bases de dados, que são as duas abas que a gente criou. Eu vou deixar na pivô mesmo. Você pode escolher qual que é o tipo do gráfico, vou deixar com barra mesmo. E aqui no eixo X eu quero ver por estado. E no eixo Y eu quero ver a contagem de cidades. E aí ele gera um gráfico sensacional, super rápido, super simples. E a gente consegue modificar ele ainda, deixar ele melhor. Então, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui no Color by Column, eu quero colorir esse gráfico de acordo com a minha região. Olha o que vai acontecer. As minhas regiões vão ficar pintadas todas da mesma cor e vai gerar uma legenda aqui no canto. E essa legenda eu posso, por exemplo, clicar no Centro-Oeste e não ver mais ele dentro do gráfico, ou clicar e ver de volta. Você pode configurar mais algumas coisas aqui dentro do gráfico.
você pode, ao invés de ver por bar, você quer ver por gráfico de linhas. E aí você troca, óbvio que o gráfico de linhas não faz tanto sentido, mas você tem muitas opções aqui que você pode selecionar para visualizar os seus dados de uma maneira mais fácil. E aqui vou voltar aqui para bar, deixa eu tirar aqui esse color by region, vou colocar nenhum, vou deixar do jeito que estava mesmo. Aqui no style eu posso mudar algumas coisas, então aqui no meu título eu posso colocar, por exemplo, gráfico de estados, por exemplo, um exemplo besta, e aqui nos eixos eu posso colocar, no meu eixo X, o que que eu tenho? Eu tenho estados, no eixo Y eu tenho conte de cidades, por exemplo. E aí ele vai gerando aqui para mim no canto, aqui embaixo estados, aqui o nome do título que eu fiz, eu posso colocar ou não aquele título. Então, cara, é muito, muito, muito simples. Para quem faz gráficos dentro do Python, sabe o quanto que às vezes demora tempo para você ficar fazendo código. E aqui que vem a brincadeira legal que você clica aqui no exportar, você pode tanto fazer um download dessa imagem, então aqui a gente tem a nossa imagem bonitona do nosso gráfico para ir para sua apresentação, ou a gente pode copiar o código que gera esse gráfico. Então a gente copiou aqui, primeiro a gente tem que rodar esse código que ele gerou antes, e agora a gente vai colar esse do gráfico. Quando a gente roda ele, exatamente o mesmo gráfico. Então agora você sabe fazer um gráfico no Python. Quem disse que você não sabe? Então, cara, super simples, essa ferramenta vai facilitar demais a nossa vida. Eu vou usar muito isso a partir de agora e espero que vocês também usem porque é muito foda. E galera, era isso que eu queria trazer para vocês. Cara, eu tô abismado com essa ferramenta, vai facilitar muito a nossa vida e principalmente de pessoas que estão aprendendo a utilizar o Python para ver que não é aquele bicho de sete cabeças e que você pode sim entrar no mundo das ciências de dados, da análise de dados, e você não precisa ser um especialista em TI, não precisa ser um nerd, não precisa ficar estudando códigos o dia inteiro, você só precisa dar aquele seu primeiro passo. E aqui a Biblioteca Mito pode ser o seu primeiro passo. Como o nome diz, mano, é mito, mito mesmo. Então é isso, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado de coração. Não esqueça de deixar o like para fortalecer. A gente está crescendo bastante o canal agora, graças a vocês. Então continue se dando like, continue se inscrevendo. Mande para seus amigos que também vão gostar dessa ferramenta, que tem medo de começar. E agora com essa ferramenta tenha a faca e o queijo na mão para começar a aprender o Python. Então é isso, galera. Nos vemos na próxima e aquele salve!